Dando prosseguimento às nossas aulas de teoria musical, hoje nós vamos falar sobre as escalas cromáticas, sobre suas generalidades, origem das notas cromáticas, tanto no modo maior quanto no modo menor. Vocês podem querer me matar porque eu sempre falo que é a última semana que a gente vai falar sobre escalas, mas é que esse conteúdo eu costumo não passar ele nas aulas de teoria, quando a gente faz presencial. Porque eu nunca tinha visto cair em concursos, né, em provas principalmente militares, essa temática. Só que recentemente eu vi que numa prova da Marinha cobra-se uma questão sobre a origem das notas cromáticas. E é uma coisa bem teórica que a gente vai ver agora. Então, as generalidades das escalas cromáticas. Segundo Maria de Prioli, escalas cromáticas são aquelas formadas exclusivamente por intervalos de semitons, diatônicos e cromáticos. Vocês lembram que é semitom, diatônico e cromático, né? Se vocês não lembram, retomem as aulas anteriores ou consultem o método, porque se eu ficar repetindo toda vez o mesmo conteúdo, a gente vai demorar muito para avançar, né? Então, para formar uma escala cromática, é bastante tomar uma escala diatônica e intercalar semitom entre os graus separados por intervalo de tom. A escala diatônica é aquela que é sequencial, né? Uma nota após a outra e não repete nenhuma nota, né? O que seria o semitom cromático. Estou dando spoiler, já estou dando a dica aqui para vocês lembrarem. Essas notas intercaladas entre os intervalos de tom chamam-se notas cromáticas ou notas autoradas. Então a gente tem lá o Dó e depois o Dó sustenido, a gente tem um semitom cromático e ele pode ser chamado de nota de cromático ou nota alterada. Essa nota vai se chamar ou nota cromática ou nota alterada. Devemos também, tanto quanto possível, acentuar a subida da escala com alterações ascendentes e descida com alterações descendentes. Quer dizer o quê? A gente deve priorizar que quando a gente estiver montando as escalas cromáticas, a gente coloque sustenido na escala ascendente e utilize bemol na escala descendente, subindo com sustenido, descendo com bemol. Vou mostrar para vocês agora na prática. Então, a formação das escalas cromáticas. A Maria de Prioli cita 3 passos. O primeiro, a gente escreve todas as notas da escala diatônica, igualzinho está na armadura, como deveria ser. A gente pegou aqui nossa escala de Dó maior, então ela tem Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, ascendente, subindo, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, descendente. Tá. Como a gente sabe, a escala de Dó maior não tem nenhuma alteração na armadura, e então ela está escrito certinho aqui. A segunda parte, segunda etapa, a gente marca com ligadura os graus separados por semitons naturais, que são aqueles graus de semitom que já vêm que naturalmente se encontram nas escalas diatônicas, né? No caso da escala de Dó maior, a gente sabe que aqui do Mi para o Fá e do Si para o Dó, né? Repete, né? Fá para o Mi, descendente, a gente tem naturalmente o intervalo de semitom. Então, entre essas notas, a gente não vai acrescentar nenhuma nota, né? Mais nenhum semitom, não tem necessidade. E a última etapa é intercalar o semitom entre os graus separados por tom. Então, todos esses buraquinhos que eu deixei aqui são porque essas notas têm a distância de um tom inteiro, né? 2 semitons. Então, a gente vai preencher com as notas cromáticas e dando preferência para o sustenido na escala ascendente. Então a gente tem Dó, Dó sustenido, Ré, Ré sustenido, Mi, Fá. Aqui a gente tem intervalo de semitom. Esqueci de manter a ligadura aqui. Né? Fá, Fá sustenido, Sol, Sol sustenido, Lá, Lá sustenido, Si, Dó. Descendo, Si, Si bemol, Lá, Lá, Sol, Sol bemol, Fá, Mi, Mi, Ré, Ré bemol. Dó, né? Voltamos na nossa nota, na nossa tônica. O que acontece? Esse seria o padrão da gente fazer a montagem da escala cromática, né? Padrão. Só que, para que essa escala seja, digamos, teoricamente,
mais certa, mais correta, que ela possa ser utilizada provavelmente em composição e transcrição, ela precisa ter certas características que relacionem elas com as escalas vizinhas ou homônimas. E essa é a parte que complica bastante aqui. O que acontece? Mas antes da gente entrar nesse detalhe, então vou falar também que existe nas escalas cromáticas o modo maior e o modo menor. Maria de Priori fala, as escalas cromáticas também podem ser do modo maior ou do modo menor, dependendo, como nas escalas diatônicas, que a gente já está acostumado, do intervalo formado pela tônica, que é o primeiro grau, e a mediante, que é o terceiro grau, e pela tônica e a superdominante, que é o sexto grau. No caso de tais intervalos serem maiores ou menores, a escala cromática será, respectivamente, do modo maior ou do modo menor. O que acontece? A gente vai pegar, quando a gente for fazer a cromatização da escala, a gente pega tanto a escala maior ou a escala menor, da mesma maneira, seguindo a mesma regrinha, a gente acrescenta os sustenidos e bemóis, os semitons cromáticos, mas a gente toma como base a escala já montada do modo maior e menor, respeitando já a armadura de clave que já está embutida nela, né? Então, não vai ter muita diferença na prática, assim. Ouvindo, na hora que vocês ouvirem, vocês não vão sentir tanta diferença, né? É uma coisa bem teórica mesmo. Prosseguindo então, o que eu falei. Então, um detalhe interessante é que as notas alteradas de uma escala cromática do modo menor são as mesmas encontradas na subida da sua escala relativa maior cromática. Quer dizer, a gente tem aqui um exemplo da escala de Lá menor e a relativa maior, que é Dó maior. E a gente vai ver que aparecem os mesmos tons e semitons. As mesmas notas, né? Os mesmos intervalos cromáticos. Aí vocês vão ver, mas essa escala está ascendente, mas está parecendo um bemol. Então essa é a particularidade que eu estava falando antes. Porque essas escalas, para elas terem uma origem, né, dessas notas, elas têm que ter uma ligação, como se fosse, eles quiseram teorizar de uma forma que pudesse mostrar de onde saíram esses semitons. Ou seja, esses semitons não estão aí do nada. Eles têm alguma origem. E é sobre essa origem que a gente vai falar agora. Então, onde a gente vai achar essas notas cromáticas? Vocês lembram do conteúdo de tons vizinhos e homônimos? Espero que sim. A gente vai pegar como base, então, como exemplo aqui, a nossa escala de Dó maior. Essa escala de Dó maior, ela tem como tons vizinhos a escala de Fá maior e sua relativa menor, ambas com um bemol, né? Dó maior não tem nenhum acidente. A outra relativa é Sol maior e sua relativa menor, que é Mi menor, que tem um sustenido. Então esses são os tons vizinhos diretos, o Fá maior e Sol maior, e o Lá maior, o Lá menor, que é vizinho porque tem a mesma armadura de clave do Dó maior, né? Sem nenhuma alteração, sem nenhum acidente. Né? E os indiretos Ré menor, Mi menor e Dó menor, porque é uma escala homônima. O que é homônimo? Que tem o mesmo nome, só que modos diferentes. Dó maior, Dó menor. Então a gente tem que lembrar dessa relação aqui de vizinhança dos tons, né, para a gente conseguir encontrar a origem desses semitons que vão aparecer na escala cromática de Dó maior. Então aqui a gente vai ter o exemplo bem nítido, não tão nítido, né, falando de pixels, mas de onde foram retiradas cada uma desses semitons cromáticos, essas notas cromáticas que surgiram aí nessa escala.
Então a gente começa aqui. A gente tem a nossa escala de Dó maior montada aqui, cromática, na forma como ela tem que ser, de acordo com a origem das notas cromáticas. Então vamos lá. A gente tem aqui o Dó. Aí vamos primeiro ver a escala, né? Natural, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó. São as branquinhas aqui. E aí agora a gente lembra daquele passo, né? Já está aqui com a ligadura, os semitons naturais, que não precisa de colocar um semitom cromático entre eles. E agora a gente vai buscar a origem dessas notas nos tons vizinhos e homônimos da escala de Dó maior, que é a escala que a gente está fazendo a cromatização. Então a gente tem aqui Dó e Dó sustenido. Onde a gente pode encontrar esse Dó sustenido? Na escala de Ré menor harmônica. Tem esse detalhe também, gente. Vocês lembram que existe as escalas menores na forma primitiva, na forma melódica e na forma harmônica. A gente vai trabalhar no conceito de origem dos tons cromáticos com base na ideia de escala harmônica mesmo. Não na forma primitiva, então na forma harmônica, por aquela questão de respeitar-se o sétimo grau, né, a sensível. Então a gente tem o Dó sustenido aqui e a gente encontra o Dó sustenido na escala de Ré menor harmônica. O Ré sustenido a gente vai encontrar na escala de Mi menor harmônica também. O Fá sustenido a gente vai encontrar tanto na escala, armadura de clave, de Mi menor, quanto na de Sol maior. Então achamos Sol sustenido. A gente vai encontrar na nossa escala de harmônica de Lá menor. Então usamos aqui também, né, Sol maior. E no caso, se a gente buscar um Lá sustenido aqui, que seria a prioridade, né, como a gente está fazendo a escala ascendente, a gente deveria priorizar o sustenido, a gente não vai encontrar em nenhuma dessas escalas. Então, mas em compensação, a gente encontra o Si bemol das escalas de Fá menor e Ré menor, Fá maior e Ré menor. Então aqui a gente coloca, em vez de inserir o Lá sustenido, a gente coloca o Si bemol, porque tem uma ligação com as escalas vizinhas, os tons vizinhos. A gente já sabe que então o Si aqui é natural, ele já é da própria escala. Então a gente coloca um B quadro para lembrar que ele, né, é natural. E aqui a gente faz a descida da mesma forma. A gente já usou o Si bemol. Esse Si bemol também se encontra, esqueci de mostrar, na tonalidade de Dó menor, que é um tom homônimo de Dó maior. O Lá bemol, a gente então já vai marcar de uma vez. A gente encontra também um Lá menor, Lá bemol e um Mi bemol, que estão aqui. Lá bemol e Mi bemol fazem parte da escala de Dó menor, que é uma escala homônima de Dó maior. E como a gente não vai achar um Sol bemol nessas escalas, então nós marcamos todos os acidentes. Esse B4 também a gente encontra aqui. A gente vê que não tem a possibilidade de um Sol bemol. Então acontece o mesmo caso. A gente usa o Fá sustenido porque ele aparece nas escalas relativas aqui. Prosseguindo, aí um detalhe, ficou faltando então esse Ré bemol. Aí entra uma coisinha que ficou um pouquinho nebulosa na explicação do método, né, da Maria de Prioli. O que acontece? Aqui disse que o Ré bemol, embora não pertença a tom vizinho,
do Dó maior, né, ele acentua o movimento descendente da escala. E por ser alteração descendente, transforma-se em nota atrativa, pedindo resolução sobre o Dó. Isso a gente só vai entender quando a gente trabalhar com harmonia, com acordes, porque o que acontece? A ideia de nota atrativa é porque quando a gente toca o Ré bemol, dá essa sensação de que a gente está descendo, no caso aqui a gente está pegando a escala, né? Ré, Dó. Se a gente colocasse o Dó sustenido, não daria essa sensação de descer, apesar de musicalmente sim, mas o bemol tem mais essa sensação de que está descendo o tom, questão estética mesmo, e então ele tem essa força de ser atrativo, de atrair o Dó, que é a tônica, né? Então, por exemplo, quando você toca o Ré bemol, seguindo essa escala de Dó, ele pede resolução, ele pede para você vir em sequência com Dó para ficar harmônico, né? Ficar agradável ao ouvido, né? Então o Ré bemol pertence também ao tom de Fá menor, que é homônimo do tom da subdominante, considerado o tom próximo de Dó maior. Quer dizer, o Fá menor se encontra no Ré bemol, ou o Ré bemol se encontra na escala de Fá menor, que é homônima de Fá maior, que é tom vizinho de Dó maior. Vocês viram que complicação, né? Mas essa é a única parte que ficou um pouquinho mais nebulosa. Se vocês entenderem melhor, comentem aí no vídeo ou mandem mensagem para a gente discutir isso em outra oportunidade. Mas essa ficou uma duvidazinha. Prosseguindo. Aqui mostra-se outro exemplo, né, que é a escala cromática de Sol maior. Então a gente monta, como eu falei, a gente monta a escala diatônica já com as alterações. Então o que vocês vão ver, ó, as notas branquinhas. A escala de Sol maior tem um Fá sustenido, então observem aí as notas brancas. A gente tem Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, a gente repete Fá sustenido, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e o Sol que está cortado aqui, o Xerox. Então, quando a gente vai cromatizar as escalas diatônicas, a gente mantém o sustenido. Se a gente fizesse isso com as escalas menores, seria a mesma coisa. A gente manteria essa montagem, essa forma diatônica da escala, né? Então a gente acrescenta aqui, aí já tem um exemplo aqui, ó, Sol sustenido, que se encontra na escala de Lá menor, que é um tom vizinho do Sol maior, e todos esses outros exemplos aqui são das notas que deram as escalas que apresentam essas notas, que são essas notas cromáticas que foram colocadas na escala de Sol sustenido. Então eu quero que vocês entendam que as notas cromáticas que são colocadas na montagem da escala cromática, elas têm origem nas escalas do tom vizinho ou escalas homônimas, ou escala homônima do tom principal, né? No caso aqui Sol maior, então a gente faz aquela montagem lá de que Sol maior é vizinho de Dó maior, que não tem nenhum acidente, é vizinho de Ré maior, que tem dois sustenidos, e as relativas menores desses dois tons, e a relativa menor, homônima de Sol maior, que é Sol menor. Então daí a gente encontra as alterações. Se vocês tiverem paciência de fazer a montagem de todos os tons, ou se tiver alguém assistindo que tem experiência nessa área, fique à vontade para comentar aí e dar mais dicas de como entender esse conteúdo de uma forma mais simples. E agora tem um exemplo da montagem da escala cromática menor. E o que acontece na escala menor? A escala agora na montagem. Durante a montagem da escala cromática na forma menor, né, no modo menor, a gente vai conservar a forma primitiva, que é aquela sem alteração de sétimo grau. Então, na hora de descobrir a origem
das notas cromáticas, a gente pensa na forma harmônica. Na hora de montar a escala cromática na forma da escala cromática, né, das escalas do modo menor, a gente usa a forma primitiva. Mas então aqui, por exemplo, na hora de descobrir a origem dessas notas aqui, provavelmente a gente vai se deparar com alterações de sétimo grau de escalas menores harmônicas. Se vocês tiverem dúvida, não deixem de enviar mensagem. Eu acho que esse conteúdo gera muitas dúvidas. Se vocês quiserem que eu faça outra aula sobre esse tema, trazendo outros métodos, por exemplo, Bohr-Mil, é só mandar mensagem ou comentar aí no vídeo. E até a próxima aula. Abraços, tchau, tchau.